Olá, eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional. Eu vim propor para você uma simulação das questões de Direito Constitucional do INSS, da prova do INSS, que vai ser domingo agora. A última prova, que ocorreu em 2016, edital em 2015 e prova em 2016, a gente teve 3 questões de Direito Constitucional. 2 de artigo 5º, 2 de direitos e deveres individuais e coletivos e uma de nacionalidade. Na prova de 2016, a questão de nacionalidade foi anulada, tá? Óbvio que eu não vou propor aqui para você uma questão anulada. Então, o que eu fiz? Peguei 3 questõezinhas de 2022 e organizei aqui para a gente simular, caso a sua prova, que vai ser domingo agora, caso a sua prova fosse hoje, tá? Vamos ver as questões que eu separei para você e vamos comentar, porque aí a gente já vai fazendo aqui um teste, né? Olha só, primeira questão, artigo 5º, não é? Ela diz o seguinte: a associação de pessoas para fins lícitos é garantida constitucionalmente, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Contudo, é possível a suspensão de suas atividades, desde que precedida de decisão judicial, independentemente do trânsito em julgado. Então, a questão aqui está certa. Ok. Questão certa, certíssima, tá? É livre a criação de associações para fins lícitos, sendo vedada a associação de natureza paramilitar. Para criar uma associação, segue-se as regras do direito civil, associação é pessoa jurídica de direito privado. As pessoas criam livremente associações e extinguem as suas associações livremente. As pessoas podem se associar livremente e podem se desvincular livremente da associação. Agora, quando a gente fala de extinção da associação de forma compulsória, tem que haver a ação judicial e tem que haver a decisão judicial transitada em julgado para extinguir compulsoriamente uma associação. Agora, para suspender a atividade da associação, basta a decisão judicial interlocutória, que não precisa ser a sentença, a decisão final transitada em julgado, ok? Então, a questão, quando diz assim: a associação de pessoas para fins lícitos é garantida constitucionalmente, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, ok. Contudo, é possível a suspensão de suas atividades, desde que precedida de decisão judicial, independentemente do trânsito em julgado. Ok, perfeita, artigo 5º, né, a temática dessa questão. Só aqui um destaque: não pode haver extinção de associação e nem suspensão da atividade da associação por decisão administrativa. Não pode. Agora, pode sim uma decisão administrativa, por exemplo, da vigilância sanitária, vistoriando uma associação que manipule alimento, manipule algum item que seja objeto de vigilância da vigilância sanitária, e a vigilância sanitária perceba alguma irregularidade, ela pode interditar o prédio, interditar as instalações por decisão administrativa. Mas essa decisão administrativa não suspende a atividade da associação e muito menos extingue, tá bom? Só um alerta aqui, caso venha uma questão sobre esse tema. Vamos lá para a segunda questão. Os direitos fundamentais caracterizam-se por seu caráter absoluto. Não, os direitos fundamentais não têm caráter absoluto, tá? Nem a vida, que é um direito fundamental essencial, ela tem caráter absoluto, porque pode haver pena de morte em tempo de guerra, só para ilustrar. Então, não tem caráter absoluto, característica que permanece mesmo havendo eventuais colisões entre eles. Os direitos fundamentais não têm caráter absoluto e havendo colisões entre eles, né, um direito colidindo com o outro, a aparente colisão entre direitos fundamentais, aplica-se a teoria ou o princípio, tá, da harmonização, ou também chamada relativização dos direitos fundamentais, certo? É aquela questão, por exemplo, só para ilustrar um exemplo. A minha liberdade de manifestação de pensamento e a sua intimidade, a sua honra, a sua imagem. Então, havendo uma manifestação de pensamento minha que viole o seu direito de imagem, de privacidade, de honra, tem que haver uma harmonização desses direitos.
Não é? Nenhum dos dois é absoluto. Então, há uma necessidade de ponderação, harmonização, relativização, ponderação desses direitos, tá? Então, ele não é absoluto, e quando há eventual colisão, aí que a gente vai relativizá-los mesmo. Então, essa questão aqui está errada. Questão de artigo 5º, tá? Vamos lá. Terceira questão que eu escolhi, agora o tema é nacionalidade, a questão da prova que foi aplicada em 2016, a questão sobre nacionalidade foi anulada. Eu tenho até um vídeo aqui, certo? Que eu trago o comentário das questões da prova de 2016, tá? E agora a gente vai trazer uma questão de nacionalidade, que obviamente eu não trouxe questão anulada. Vamos lá. Julgue o item seguinte acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Pressupõe-se que PEP, né, deve ser PEP, porque não tem acento no último E, pressupõe-se que PEP brasileiro tenha saído do Brasil para atuar como jogador de futebol em determinado país estrangeiro. Opa, estamos em Copa do Mundo, em época de Copa do Mundo, essa questão é bem temática. Então, PEP brasileiro, pressuponha-se, tenha saído do Brasil para atuar como jogador de futebol em determinado país estrangeiro e que, para sua permanência lá, tenha sido obrigado a adquirir a cidadania desse país, a nacionalidade, né, desse país. Nessa situação, ao adquirir outra nacionalidade, Pepe perderá a condição de nacional brasileiro pelo tempo que permanecer com outra cidadania. Errada, ok? O artigo 12, isso aqui é artigo 12, as duas outras questões, artigo 5º, tá? Isso aqui é o parágrafo 4º do artigo 12, diz assim: será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial transitada em julgado, por ter cometido atividade nociva ao interesse nacional, ou no outro dispositivo, adquirir outra nacionalidade. Inciso 2, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, que é a linha A, ou B, imposição pela lei estrangeira para o exercício de direitos civis ou para permanência no seu território, ok? Então, não perde a nacionalidade brasileira quem adquire outra nacionalidade por imposição da lei estrangeira para exercer direitos civis, certo? Ou para permanecer no território estrangeiro. Então, o PEP, ele cai nas exceções do artigo 12, parágrafo 4º, onde ele não perde a nacionalidade brasileira porque houve a imposição pela norma estrangeira para ele permanecer no território aqui, ele sendo jogador de futebol no país estrangeiro. Ok. Então, eu vou fechar as questõezinhas que eu trouxe com uma simulação de questões, caso a tua prova no domingo seja também esses 3 temas, tá bom? Fica de olho que essa semana ainda vou trazer outras questões Sebrasp, vou trazer uma questão que eu achei bem difícil aplicada agora em 2022, que é com base numa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e aí eu vou sempre trazer assim esse joguinho de 3 questões, imaginando, porque o edital não diz a quantidade de questões, né, mas usando como base, como referência, a quantidade de questões de direito constitucional que foram aplicadas na prova passada, tá bom? Fica de olho que a gente vai trazer questões até a véspera da prova para você treinar um pouco. Tchau, tchau.